Estamos em época de sínodo. A primeira coisa que nós lembramos da nossa história, oficialmente, é que em 1750 foi criada a Capela Curada. Capela Curada era aquela que tinha um cura, que tinha alguém que cuidava dela, esporadicamente ou permanentemente. 20 anos depois foi criada a Freguesia de Vacaria, de Nossa Senhora da Oliveira dos Campos de Cima da Serra. Quase 2 séculos depois foi criada a Prelazia de Vacaria. A Prelazia foi criada com 7 paróquias, 3 municípios, e era confiada aos freis capuchinhos. 20 anos depois, em 1957, foi criada a Diocese de Vacaria. Então, com 19 paróquias e ainda os mesmos 3 municípios. Isso lembra datas institucionais importantes para a nossa diocese. Cada uma delas merece uma reflexão, merece um estudo para ver os valores que se viviam naquela época e também os valores que devem ser vividos hoje. O espírito do sínodo é um espírito de fraternidade vivido em comunidade. A Diocese de Vacaria está situada na região nordeste do estado, fazendo divisa com Caxias do Sul, Diocese de Passo Fundo e de Erechim, no Rio Grande do Sul, e em Santa Catarina com Criciúma, Lages e Joaçaba. A nossa diocese tem um desafio de distâncias, é um desafio geográfico. De uma paróquia que está no extremo até a outra, nós temos 300 quilômetros de distância, sendo que uma das paróquias, a mais distante, está a 200 quilômetros da sede, que é Vacaria. O que é o sínodo? O sínodo diocesano, como de resto o sínodo que também acontece nesse momento na igreja toda, no mundo inteiro, é muito mais do que um projeto pastoral. É muito mais do que algo para um tempo, para um momento. É um modo de ser igreja, que nós resgatamos da experiência da igreja primitiva. O sínodo está baseado em 2 coisas principais. Uma é a ampla escuta, uns escutando aos outros, para que todos saibamos qual é a vontade do Espírito Santo em relação à igreja. E, do outro lado, o senso da corresponsabilidade, que vem da experiência comum do batismo. Temos bem definida essa teologia de que o batismo nos torna corresponsáveis por toda a vida da igreja. E precisamos avançar no sentido especialmente da participação dos leigos, na chance que eles devem ter de dizer a sua palavra, de escutar, mas também de serem ouvidos. Fica aqui o meu apelo para que todos vivamos intensamente esse tempo de sínodo e continuemos depois no mesmo espírito de escuta, de corresponsabilidade, para esse tempo e para os próximos anos em nossa diocese. O objetivo do Sínodo Diocesano é construir caminhos para melhor evangelizar, entendendo os desafios presentes e futuros que serão revelados em pesquisas interna e externa. A etapa a seguir será a realização das pesquisas nas comunidades. A Diocese de Vacaria se propõe a realizar um sínodo em todas as comunidades e paróquias, que já teve seu início no ano de 2020 e seguirá até o ano de 2023. Tem como tema o desafio missionário no mundo em transformação, que busca identificar os desafios que nascem a partir da evangelização em nossa realidade. O objetivo é identificar esses desafios, acolhê-los, refletir sobre essa realidade para encontrar luzes para a caminhada de evangelização de nossa diocese. O sínodo, ele iniciou já com a formação da equipe. Esta equipe trabalhou por longo tempo, preparando o estatuto, o projeto de execução do sínodo que será vivido em todas as comunidades, paróquias, foranias e que tem
como objetivo elaborar um plano de evangelização para a diocese toda para os próximos anos. A primeira etapa do sínodo é a etapa paroquial. Na etapa paroquial, fazem parte todas as comunidades da paróquia, as pastorais e movimentos. O objetivo desse encontro, no mínimo em 2 encontros, é responder às questões propostas pelo sínodo, ouvir da realidade de cada paróquia. A conclusão será apresentar um relatório paroquial na forania, na sua forania respectiva. Na etapa paroquial, nós teremos 2 pesquisas que nós chamamos de escutas. Uma escuta interna e uma escuta externa. A escuta interna, ela é voltada para pessoas que já fazem parte da Igreja Católica. Então serão entrevistadas pessoas que têm atuação na Igreja. E com isso nós queremos entender como a Igreja se vê. Num segundo momento, na escuta externa, serão entrevistados católicos e não católicos. Essa etapa ela será elaborada e realizada em parceria com o Instituto Federal Campus Vacaria, que fornecerá então os entrevistadores e todo o apoio na parte de pesquisa para as entrevistas. Com isso, nós queremos entender como a Igreja é vista. Então, como é visto atualmente a atuação e a presença da Igreja Católica na sociedade. Na etapa forânea, que são 5 foranias da diocese, cada paróquia na sua forania apresentará o relatório e analisará o resultado das entrevistas e pesquisas internas e a pesquisa externa do Instituto. Nesse momento, será elencado 3 prioridades que posteriormente serão apresentadas na etapa diocesana. Então, das 5 foranias, 3 prioridades de cada forania serão apresentadas na etapa seguinte. A terceira etapa do sínodo é a etapa diocesana. É o tempo de acolher, propor e agir. Nesta etapa, então, serão analisadas as 15 indicações que virão das foranias realizadas nas etapas anteriores. E destas 15 indicações serão analisadas e escolhidas 3 prioridades que representem as realidades comuns da Igreja Diocesana. Após a análise dessas 3 prioridades, então será elaborado um plano de ação para que a Igreja possa caminhar por um período de 4 anos. Realizadas então as 3 etapas, os 3 momentos do sínodo, nós esperamos que com isso a gente possa realmente promover a cultura de uma igreja viva, acolhedora e profética. Senhor, nós te louvamos porque estais no meio de nós, revelando-te próximo e servidor. Conduze-nos na caminhada do sínodo diocesano e encoraja-nos para o desafio missionário do mundo em transformação. Concede-nos sabedoria para entender os clamores da sociedade e para discernir constantemente os rumos da ação evangelizadora. Que, inspirados pelo Cristo que serve, sejamos uma igreja viva, acolhedora e profética, e estejamos atentos aos sinais do nosso tempo que exigem novas atitudes na vivência da fé em comunidade. Nos comprometemos com a opção preferencial pelos oprimidos e marginalizados, com as necessidades e sonhos do teu povo, com o cuidado da nossa casa comum, zelando pela vida e por toda a criação. Confiamos na ação do Teu Espírito e na intercessão de Nossa Senhora da Oliveira, para que o sínodo corresponda à Tua santa vontade. Amém.